Olá pessoal, saudações! Hoje no canal mais primitivo da Química Mundial, a aula de número 11 sobre equilíbrio químico. Vamos finalizar hoje. Hoje vamos tratar do equilíbrio heterogêneo, conhecido também como produto de solubilidade, que nada mais é do que a relação entre a constante desse equilíbrio e a concentração dos íons em solução. É bom deixar bem claro, tudo que vai ser abordado nesse assunto de hoje, você só deve levar em consideração para substâncias com pouca solubilidade. Não vão valer para substâncias com muita solubilidade, pois os resultados experimentais vão ser muito diferentes dos resultados teóricos. Preste bem atenção no equilíbrio heterogêneo, porque ele é importante. Muitas coisas do nosso cotidiano, surgimento de alguns minerais, formação do cálculo renal, pode ser explicado pelo equilíbrio heterogêneo. Por exemplo, a formação do cálculo renal normalmente é a precipitação de fosfato de cálcio ou oxalato de cálcio nos rins, que ocorre devido à saturação da urina. A urina fica saturada, o rim consegue excretar esses sais e vão formando essas pedras nos rins. São substâncias com pouca solubilidade. Eu posso explicar esse equilíbrio utilizando um produto de solubilidade. Outros equilíbrios também importantes, por exemplo, a formação das estalactites, estalagmites, essas formações rochosas, envolvem um equilíbrio heterogêneo entre o eletrólito sólido e seus íons em soluções. Podemos explicar nesse assunto, beleza? Vamos entender bem o que vai ser esse equilíbrio heterogêneo, esse equilíbrio entre fases diferentes. Olha só, você imagina o seguinte, uma substância com pouco solubilidade, pouco solúvel, é colocada em água. Facilmente, ao adicionar uma substância com pouca solubilidade, ela vai precipitar no fundo do sistema, gerando a famosa solução saturada com corpo de fundo, com precipitado. Então é necessário ter uma solução saturada com corpo de fundo. Tendo isso, você vai ter um equilíbrio entre a fase sólida do eletrólito e seus íons em solução. Genericamente, vamos imaginar uma substância genérica qualquer aqui, XY, como sendo meu eletrólito com pouca solubilidade, sólido. Foi colocado dentro da água, começa a surgir um equilíbrio de fases entre os seus íons X mais aquoso, Y menos aquoso. Esse equilíbrio, vamos supor, precipitado vai ser o XY sólido. Ele vai coexistir em equilíbrio químico com os seus íons em solução. Ou seja, a velocidade de dissolução vai ser igual à velocidade de precipitação. Tendo esse equilíbrio de fase, eu tenho um sistema, um equilíbrio heterogêneo. Então é necessário ter uma solução saturada com corpo de fundo, em que eu vou ter um equilíbrio entre a fase sólida, o eletrólito sólido, e seus íons em solução. Por exemplo, vamos imaginar o fosfato de cálcio, que é excretado nos rins. Esse sal, o fosfato de cálcio, ele tem pouca solubilidade. É um sal pouco solúvel. Então imagine ele na presença de água, sólido, ele é pouco solúvel, uma pequena porcentagem de suas moléculas vão se dissociar, formando os seguintes íons, cálcio e fosfato. O cálcio, carga 2 mais ou mais 2, aquoso, fosfato, menos 3 ou 3 menos, aquoso. Fazendo o balanceamento, tem que fazer, senão vai ficar errado. 3 mols de cálcio, 2 mols de fosfato. Eu vou ter um equilíbrio heterogêneo, um equilíbrio entre a fase sólida, o corpo de fundo e seus íons em solução. A velocidade de dissolução desse sistema é igual à velocidade de precipitação. Com a mesma velocidade que o fosfato de cálcio se dissocia em cálcio 2+, fosfato 3-, esses íons se combinam e formam o precipitado, ou seja, existe um equilíbrio de fases. Não adianta eu pegar mais soluto e jogar aqui dentro, que isso aqui não vai mudar. Porque se eu jogar o soluto sólido, isso aqui é sólido, a concentração é constante, não participa nem da constante de equilíbrio. Não interfere na constante do equilíbrio heterogêneo. Beleza? Então vamos explicar. O produto de solubilidade ele relaciona a constante
com a concentração desses íons. Então eu posso calcular uma constante do produto de solubilidade? Posso, que vai ser chamado de KPS, ou KS, ou PS. Para calcular a constante do equilíbrio heterogêneo, o KPS, é a mesma noção do KC, do KP, que nós vínhamos calculando recentemente. Não pode usar nas expressões das constantes do equilíbrio as substâncias que se mantêm constantes, ou seja, aquelas substâncias que têm estado sólido ou estado líquido. Só vamos usar os aquosos e os gases. No equilíbrio heterogêneo, eu tenho essa substância sólida. Ela não entra na expressão da constante, só entra os seus íons, por isso que é chamado produto de solubilidade. É o produto apenas da concentração dos íons na solução, elevado a seus respectivos coeficientes. Por exemplo, se eu quiser montar a constante do produto de solubilidade para essa reação do fosfato de cálcio, esse equilíbrio aqui, lá nos rins, por exemplo, eu faço apenas o seguinte, eu observo, fosfato de cálcio é sólido, não entra na expressão da constante, só quem vai entrar vai ser o cálcio e o fósforo, que são aquosos. Então eu faço o KPS, ou PS, ou KS, será produto da concentração dos íons, cálcio, mais 2 ou 2 mais, versus fosfato, 3 menos, ou menos 3, elevado a seus respectivos coeficientes. Cálcio elevado à terceira, fosfato elevado ao quadrado. Produto de solubilidade corresponde à relação entre a constante do equilíbrio e o produto da concentração dos íons no sistema. Só vai ser necessário utilizar essa constante aqui para eletrólitos com pouca solubilidade, pois eles com pouca solubilidade nós podemos fazer o cálculo teórico dessa constante e chegar a um resultado bem próximo do valor experimental. Vou mostrar mais alguns equilíbrios heterogêneos só para a gente montar a constante de equilíbrio. Olha a mágica. Olha, feito uma mágica, peguei aqui 3 eletrólitos com pouca solubilidade. Vamos montar o equilíbrio, a reação do equilíbrio químico, a equação do equilíbrio químico, e a partir daí vamos montar o KPS, a expressão da constante. Olha só, eu tenho aqui cloreto de prata, é um sal com pouca solubilidade. Vamos imaginar esse sal pouco solúvel sendo dissolvido dentro da água. Assim que você dissolver esse sal na água, ele vai se dissolver muito pouco, vai logo começar a precipitar e vai coexistir em equilíbrio com os seus íons. Quem são os íons que ele coexiste em equilíbrio? Eu tenho um cátion prata e um cátion cloreto. Prata nos compostos, carga mais 1 para poder zerar, cloreto também menos 1. Então ele vai coexistir em equilíbrio com prata mais aquoso, mais Cl menos aquoso. Está tudo balanceado. A expressão do KPS para esse equilíbrio seria quem? Cloreto de prata sólido entra na expressão do KPS? Não, só entra então os seus íons. Então eu faço o produto da concentração dos íons elevados a seus respectivos coeficientes. Só isso. Sulfato de bário também é um sal com pouca solubilidade. Colocou dentro d'água, facilmente ele precipita e vai coexistir em equilíbrio com seus íons. Ó, o cátion aqui é o bário. O bário é metal alcalino terroso, família 2A. Nos compostos tem sempre carga mais 2 ou 2 mais. Para poder zerar, o sulfato é menos 2 ou 2 menos. Então, se dissociando, bário 2 mais aquoso mais sulfato 2 menos aquoso. Está balanceado. Eu tenho esse equilíbrio heterogêneo, fase sólida em equilíbrio com seus íons em solução. Se eu quero a constante desse equilíbrio, o KPS, todo mundo vai entrar? Não, só entre os íons que são aquosos. Então eu faço produto da concentração dos íons em solução elevado a seus respectivos coeficientes. Como o coeficiente é 1 e 1, elevado a 1. O último aqui, o hidróxido de magnésio, essa base pouco solúvel, colocando dentro d'água, ela vai coexistir em equilíbrio com quem? A hidroxila é sempre menos 1, eu tenho 2 hidroxilas, o magnésio tem que ser mais 2. Vai coexistir em equilíbrio com o íon magnésio 2 mais aquoso, mais OH menos aquoso. Fazendo o balanceamento, 2 hidroxilas, 2 aqui. Para montar a expressão da constante, KPS será hidróxido de magnésio sólido entra na expressão da constante de equilíbrio? Não, só entra então seus íons aquosos.
concentração do magnésio 2+, versus a concentração da hidroxila menos 1, elevado a seus respectivos coeficientes, aqui é 1, aqui é 2, montamos a expressão do KPS. Para calcular o valor do KPS é necessário você ter a concentração desses íons no sistema em equilíbrio ou ter o coeficiente de solubilidade dos sais, que você consegue calcular. Daqui a pouco eu mostro essa relação coeficiente de solubilidade e KPS, beleza? Bora para frente, olha a mágica. Atenção especial para uma informação importante aqui, olha só, gente. Quando o produto da concentração dos íons der igual ao KPS do equilíbrio, a solução é dita saturada, ou seja, contém o máximo de soluto que pode ser dissolvido naquela quantidade de solvente, naquela dada temperatura. Já se o produto da concentração dos íons ficar abaixo do KPS, por menor do que o valor do KPS, a solução é dita insaturada. A quantidade de soluto dissolvido é menor do que o máximo possível. E se o produto da concentração dos íons superar o KPS, a solução é dita supersaturada, aquelas soluções instáveis que não vão existir por muito tempo, porque vai ocorrer precipitação do eletrólito até o produto da concentração dos íons se tornar igual ao KPS. Então se liga nisso. Produto da concentração igual ao KPS é dita solução saturada. Produto da concentração dos íons inferior ao KPS, insaturada. E quando o produto da concentração dos íons supera o KPS, a solução é instável, vai precipitar até se tornar uma solução saturada. Olha outra informação importante, olha a mágica. Feita a mágica, gente, mais uma informação interessante. Cuidado que você pode errar questões devido a essas informações que os livros trazem. Os livros dizem assim: quanto mais alto é o valor do KPS, maior é a solubilidade do eletrólito. E quanto mais baixo o valor do KPS, menor a solubilidade do eletrólito. Muitos livros fazem isso. Só que essa condição aqui, ela só é válida para eletrólitos que apresentam a mesma proporção de íons. Quando eles estão em equilíbrio, a proporção dos íons é a mesma. Por exemplo, ó, se eu tiver um equilíbrio heterogêneo aqui do cloreto de prata, ele vai ter 1 mol de prata para 1 mol de cloreto. O sulfato de bário, 1 mol de bário, 1 mol de sulfato. A mesma proporção aqui está aqui. Então, para esses dois sais aqui, isso funciona. Quanto maior o KPS, maior o produto de solubilidade, maior essa constante, maior é a solubilidade do eletrólito, porque eles apresentam a mesma proporção entre os íons. Já se eu comparar eletrólitos com proporções diferentes, se eu colocasse aqui na jogada agora o fosfato de cálcio em equilíbrio, seria cálcio mais 2, fosfato menos 3. Aquoso, balanceando 3, 2. Olha só, se eu comparar o cloreto de prata com o fosfato de cálcio ou sulfato de bário com o fosfato de cálcio, isso não serve mais para que você possa decidir quem é mais solúvel e quem é menos solúvel. Quando a proporção entre os íons for diferente, ó, 1 para 1, 3 para 2, não tem a mesma proporção. Quando a proporção for diferente, você deve analisar a solubilidade pelo coeficiente de solubilidade. Então aqui eu teria que dizer maior coeficiente de solubilidade, maior solubilidade. Menor coeficiente de solubilidade implica numa menor solubilidade. Beleza? Então vamos amarrar. Eu só uso essa noção maior KPS, maior solubilidade, menor KPS, menor solubilidade, quando eu comparar eletrólitos com a mesma proporção entre seus íons. Já se eu comparar eletrólitos com a proporção entre os íons diferentes, eu uso o coeficiente de solubilidade para descobrir quem é mais solúvel e quem é menos solúvel. Olha só, o KPS e o coeficiente de solubilidade são coisas diferentes, mas eles são relacionáveis. Se você tiver em mãos o KPS, você pode achar o coeficiente de solubilidade do eletrólito. E se você tiver em mãos o coeficiente, você pode encontrar o KPS. Vou mostrar a mágica, olha aí.
matemática, gente, vamos mostrar uma relação importante. Olha essa briga. KPS versus coeficiente de solubilidade. Esse fight aqui. Gente, essa grandeza KPS pode se converter em coeficiente de solubilidade e vice-versa. Olha a prova disso, olha. Qual é o valor da constante do produto de solubilidade? No caso, eu quero o valor do KPS do fosfato de cálcio a 25 graus, sabendo-se que a sua solubilidade é igual a 10 a menos 6 mol por litro. Ou seja, em 1 litro, o máximo que eu consigo dissolver do fosfato de cálcio a 25 graus é 10 a menos 6 mols. É o máximo dele, tem que ser seu coeficiente de solubilidade. Então, eu tenho o coeficiente, quero o produto de solubilidade. Como é que eu começo a converter um no outro? Primeiro passo. De posse do coeficiente de solubilidade, é possível encontrar a concentração dos íons do fosfato de cálcio no equilíbrio. Como? Eu devo considerar o coeficiente de solubilidade como sendo igual à concentração do eletrólito. E pela proporção estequiométrica, encontrar a concentração dos íons. Olha como é fácil. Você escreve a equação de dissociação do sal, do eletrólito primeiro. Então, vou escrever cálcio, Ca3, PO4, 2. Vamos escrever a dissociação. A dissociação desse sal em água gera cálcio, 2 mais aquoso, mais fosfato, menos 3 aquoso. Eu devo fazer o balanceamento, não fica errado. Se eu tenho 3 cálcios, coloco 3 aqui. Se eu tenho 2 fosfatos, 2 fosfato. Pronto, fiz a equação de dissociação do sal. Beleza? Baseado na equação de dissociação do sal, eu consigo descobrir a concentração dos íons nesse sistema. É fácil. Eu considero o coeficiente de solubilidade 10 a menos 6 como sendo a concentração do sal. Olha a proporção. Eu tenho 1 mol do sal para 3 mols de cálcio e 2 mols de fosfato. Então, se eu digo assim, a solubilidade do sal é 10 a menos 6, então a concentração do sal é 10 a menos 6 mols por litro. E pela proporção, se é 1 para 3, eu consigo descobrir a concentração de cálcio. 1 para 3, a concentração de cálcio é 3 vezes a concentração do sal. Se é 3 vezes a concentração do sal, eu faço 3 vezes 10 a menos 6 mol por litro. Se é 1 para 2, a concentração de fosfato é o dobro da concentração do sal. Então, é 2 vezes 10 a menos 6 mol por litro. Feito isso, eu já tenho a concentração de cada íon no sistema. Só é escrever a equação do equilíbrio heterogêneo. Então, agora eu transformo na equação do equilíbrio heterogêneo fosfato de cálcio sólido em equilíbrio com os íons cálcio, aquoso, fosfato, aquoso. Está aqui a equação do equilíbrio heterogêneo, balanceando. Vamos lá. Vamos calcular o Kp, vamos montar a expressão do Kp. Todo mundo vai entrar na expressão do Kp? Não, só quem é aquoso. Então, Kp vai ser igual a concentração do cálcio versus a concentração do fosfato elevado a seus respectivos coeficientes. Cálcio, a terceira, fosfato, ao quadrado. E agora é só substituir. Eu tenho a concentração de cálcio, 3 vezes 10 a menos 6. Tenho a concentração de fosfato, 2 vezes 10 a menos 6. Fazendo as substituições necessárias, então, concentração de cálcio, 3 vezes 10 a menos 6 elevado ao cubo, versus concentração de fosfato, 2 vezes 10 a menos 6 elevado ao quadrado. Fazendo as continhas de bodegueiro, 3 ao cubo dá 27, vezes 10 a menos 6 ao cubo é como se você estivesse multiplicando 10 a menos 6 vezes 10 a menos 6 vezes 10 a menos 6. Multiplicação de potência em mesma base, conserva a base, soma os expoentes, vou somar 3 vezes o menos 6. Então daria menos 18. 10 a menos 18, vezes 2 ao quadrado, que é 4, vezes 10 a menos 16 ao quadrado, então é 10 a menos 6, perdão, ao quadrado, 10 a menos 6 vezes 10 a menos 6, que dá 10 a menos 12.
Fazendo essa continha de bodegueira aqui, 27 vezes 4, 4 vezes 7, 28 a 2, 4 vezes 2, dá 8 com 2, 10. Ó, deu 108. 108 vezes multiplicação de potências de mesma base. Conserva a base, que é 10, somos expoentes. Menos 18 com menos 12 dá menos 30. Já está aí o nosso KPS. Só que normalmente, às vezes, a questão é de marcar o objetivo, vai estar em notação científica. A vírgula está aqui, ó. Para botar em notação científica, tem que deixar apenas uma casa antes da vírgula e não pode ser o zero. Vou ter que deslocar 3 casas para a esquerda. Vou subtrair ou somar no expoente, que aqui deu 30. Perdão. Menos 18 com menos 12, menos 30. Então, ó, a vírgula está aqui. Vou deslocar 2 casas para a esquerda, eu somo no expoente. Ao somar mais 2, menos 30 mais 2, dá menos 28. 1,08 vezes 10 a 28. Está aqui o nosso produto de solubilidade, a constante do produto de solubilidade. Prova que coeficiente de solubilidade pode ser convertido em KPS. E vice-versa. Vou mostrar outro contrário. Olha a mágica. Feito a mágica, olha aqui outra relação. Qual é o valor do coeficiente de solubilidade do CS, do sulfeto de prata a uma certa temperatura, sabendo que seu KPS, a constante do produto de solubilidade, vale 1,6 vezes 10 a menos 16. Vale lembrar que, se eu tenho o valor do KPS e quero achar o valor do coeficiente de solubilidade, o coeficiente de solubilidade tem que sair em mols por litro. Por quê? Lembra, as concentrações que a gente usa na constante do equilíbrio sempre tem que ser em mol por litro. Às vezes a questão vai lhe dar o coeficiente em gramas por litro. Tem que transformar em mol por litro para poder fazer a questão. Beleza? Vamos aqui, olha. Eu tenho o KPS e quero agora achar o CS. Vai inverter o processo, mas a questão é bem parecida. Então, o primeiro passo é escrever a dissociação do sulfeto de prata, que praticamente você já fica com o equilíbrio dele. Então, vamos dissociar o sulfeto de prata. Ag2S. Fazendo a dissociação dele, ó, meu cátion é a prata, que nos compostos é sempre mais 1, ou 1 mais. E o sulfeto, para poder zerar aqui, o enxofre nos sulfetos é sempre menos 2. Então, o sulfeto aqui, ó, menos 2. Eu tenho que fazer o balanceamento, não vai ficar errado. 2 aqui, 1 aqui. Beleza. Eu não tenho o coeficiente. Se eu tivesse o coeficiente, eu já ia dizer, o coeficiente é a concentração do sal. Como eu não tenho o coeficiente, eu vou chamar o coeficiente de um x qualquer, já que eu não tenho, eu tenho que encontrar ele. Então, não tenho coeficiente. A concentração do sal vale x mol por litro. Se a concentração desse sal, ó, 1 para 2, é x mol por litro, a de prata, que é 1 para 2, é 2x. E a de sulfeto, que só é 1 para 1, x. Jogo agora na expressão do KPS. Fazendo praticamente o equilíbrio, vai dar isso aqui. Constante do produto de solubilidade será o produto da concentração dos íons, prata mais versus sulfeto menos 2, elevado a seus respectivos coeficientes. Ó. Prata 2, enxofre 1. Vamos lá. Eu tenho o KPS. O KPS eu tenho 1,6 vezes 10 a menos 48. Eu tenho que achar o valor de x, que é o meu coeficiente de solubilidade. Vamos lá. Quanto é a concentração da prata no equilíbrio? 2x. Então, 2x elevado ao quadrado. Concentração de sulfeto? X. Então, 1,6 vezes 10 a menos 48 vai ser igual a 2 ao quadrado, 4. X ao quadrado vezes x. X ao quadrado vezes x dá x à terceira. Então, aqui eu vou ter, já isolando, 4x à terceira é igual a 1,6 vezes 10 a menos 48. 4 está multiplicando, passa dividindo, x à terceira, 1,6 vezes 10 a menos 48, dividido por 4. Posso facilmente simplificar aqui, 1,6 por 4 dá 0,4. X ao cubo
0,4 vezes 10 a menos 48. Para eu tirar esse expoente daqui, aqui se torna raiz cúbica desse valor. Então, x seria raiz cúbica de 0,4 vezes 10 a menos 48. Pronto, isso aí. Você está lá no Enem sem calculadora. Às vezes não dá para você calcular uma raiz cúbica exata. Você coloca o valor mais próximo possível. Vai lá testando aquele valor que você multiplica ele por ele mesmo 3 vezes. Tipo assim, de 8, que é 2 a terceira, 2 vezes 2 vezes 2. Você vai testando até você chegar no valor mais próximo possível. Aqui, o valor mais próximo da raiz cúbica de 0,4 é aproximadamente 0,73 de algumas coisas. Então, 0,74 vezes, aqui já dá a raiz cúbica de 10 a menos 48, você divide 48 por 3. Por quê? Porque multiplicação de potência em mesma base, eu conservo a base e vou somar só os expoentes. Então, 48 por 3 dá 16. Então, ó, vezes 10 a menos 16. Cheguei na resposta, achei o nosso coeficiente de solubilidade. Que se a questão pedir em notação científica, olha só, a vírgula está aqui na esquerda, eu vou trazer para a direita. Eu subtraio no expoente. Então, o x, que vai ser o nosso coeficiente, vai ser 7,4 vezes 10 elevado a menos 17, esse tem unidade, mol por litro. Lembra? Para calcular a constante, o coeficiente tem que estar em mol por litro. Você acha a constante que é dimensional. Mas se você tirar o coeficiente de solubilidade da constante, como foi o caso que eu fiz agora, ele tem que ficar em mols por litro. Para finalizar, e não ficar muito longo esse vídeo, olha outra coisa importante. A influência do íon comum no sistema em equilíbrio heterogêneo. Se liga. Faz de conta que eu tenho aqui o sistema em equilíbrio heterogêneo. Vou aproveitar isso que já está aqui no quadro. Está aqui o equilíbrio heterogêneo. Velocidade de solução igual a velocidade de precipitação. Coexiste em equilíbrio a fase sólida desse sal e esses íons. Se você chegar e aumentar a concentração, adicionar mais no sistema prata, princípio de Le Chatelier, aumentou a concentração de prata, o sistema se desloca para a esquerda. Aumenta a quantidade de precipitado no sistema. O mesmo acontece se você aumentar a concentração de sulfeto. Desloca o equilíbrio para a esquerda. Mas se você mexer na concentração do sólido, aumentar a concentração do sólido ou retirar, como o sistema já está saturado, ele não participa da constante de equilíbrio, esse sólido aqui, mexeu nele, o sistema não sofrerá deslocamento. Beleza? Até a próxima. Valeu!